Olá, começa agora o Crítica de Ponta. Eu sou o Lucas Ribeiro e nesta edição especial Rua 15 você confere. Uma das ruas mais antigas da cidade evidencia a realidade social e a distribuição habitacional de Ponta Grossa. Rua 15, dos holofotes à falta de investimento. Opções gastronômicas na Rua 15 de Novembro, do café da manhã ao happy hour. Através dos anos, a Rua 15 de Novembro foi palco de histórias, risos e lágrimas com o teatro mais badalado da cidade. Cine Clube Espoleta é a principal iniciativa audiovisual da Rua 15. A diferença de relevo condiciona a ocupação dos espaços pelas distintas camadas da sociedade. Confira um exemplo disso em Ponta Grossa, na crítica de Cadu Mendes. Em 999 metros, a Rua 15 de Novembro escancara a disparidade da realidade social, política e econômica de Ponta Grossa. A 15 é uma das mais antigas ruas da cidade. Tem como referência a proximidade com a catedral e entre suas extremidades apresenta grandes contrastes nos comportamentos das pessoas, na disposição dos imóveis e até mesmo com o cuidado público. A rua tem sentido único em quase toda a extensão. O único ponto em que se é permitido a ida e vinda de veículos é no começo da primeira quadra. Este local é a parte mais pobre do quase 1 quilômetro da rua. Casas mais simples, pessoas mais humildes, condições precárias da própria via por conta de questões humanas e do relevo. Por ser um local baixo, a água das chuvas escorre até chegar nessas casas e traz consigo o lixo descartado incorretamente na parte mais alta da rua. Além do lixo, as consequências naturais que cada chuva provoca colocam moradores da região em risco, já que deslizamentos de terra podem acontecer. Não há asfalto, o que se tem são paralelepípedos antigos, há tempos sem manutenção. E nas calçadas construídas pelos próprios moradores, é mais difícil caminhar. Seguindo em direção ao topo da rua, o que se vê é um enorme contraste ao se comparar com o início da mesma. O padrão das casas e pequenos prédios já mostram que ali vivem famílias de classe média. Não só as casas são diferentes, mas também o próprio cuidado com as calçadas. Neste ponto, há asfalto, ainda que de qualidade questionável, e o próprio relevo fica menos acentuado. Um pouco mais próximo ao centro da 15, já começa a enxergar desde estabelecimentos comerciais até a delegacia da mulher. A partir deste ponto, a 15 abriga mais empregos do que propriamente pessoas. Ao atravessar as ruas Balduino Tax, Paulo Xavier e Coronel Dulcídio, cortadas pela 15, chega-se ao centro da rua. O que se observa são comércios de pequeno, médio e grande porte. A maior parte deles são advocacias e imobiliárias, mas também se destacam as rádios e os estabelecimentos gastronômicos. Neste ponto da 15, a movimentação de pessoas não é uma movimentação de moradores do lugar ou de ruas próximas. Embora o local tenha prédios residenciais, a maioria dos sujeitos que andam por ali estão no local por questões comerciais, de trabalho, jurídicas e de cultura. A rua é mais plana, com asfalto de boa qualidade e calçadas mais largas. Depois de passar pelo Museu Campos Gerais, tem-se o início da descida que leva até o fim da rua. Nesse intervalo de espaço, há imóveis abandonados, prédios para habitação e hotéis. Um deles já hospedou até Getúlio Vargas. Aqui quem caminha nas calçadas está apenas transitando por questão de ser o caminho para algum destino, diferente da parte alta da 15, em que as pessoas frequentam os locais. No final da rua não se nota isso. Quem transita ali está somente no seu trajeto por algum ponto do centro da cidade. A Rua 15 acaba na Benjamin Constant, próxima a Maria Fumaça e a antiga Casa da Memória. O final, embora superficialmente seja mais belo que o início da rua, sofre o mesmo mal: a falta do cuidado público, o abandono. Com grandes investimentos na parte alta, a Rua 15 tem vários lugares que não recebem melhorias. Assista na crítica de Erivelton Martins. Para quem conhece a Rua 15 na região central da cidade, sabe que ela recebe muito investimento da Prefeitura de Ponta Grossa, tendo diversas melhorias que deixam um espaço muito bacana para se divertir, principalmente à noite, quando os quiosques e bares abrem.
Mas ao se deslocar alguns metros na Rua 15, adentrando uma região mais popular que fica por ali, alguns problemas começam a aparecer. Logo na descida da Rua 15, após a Visconde Nacar, a qualidade do asfalto já começa a desaparecer, bem como o cuidado todo especial com a região alta da Rua 15. Ao olhar em volta, os bares dão lugar a um matagal e terrenos baldios, esses que parecem não preocupar tanto a administração municipal. A situação fica ainda pior quando chove, isso porque todas as bocas de lobo que ajudam a manter a região alta da via bonita e elegante escorrem para lá, onde a lama toma conta. Já em direção à região central da cidade, passando pela rua Benjamin Constante, encontramos outro problema. Uma casinha com estilo eclético que parece estar abandonada. Esta já foi espaço conhecido e famoso na cidade por ser ponto de encontro de quem chegava de trem. Mas hoje faz jus ao nome Casa da Memória, porque todas essas histórias ficam apenas na memória de quem viu o lugar agitado e funcional, ao menos como um museu, algo que a prefeitura havia prometido. Enquanto a Rua 15 recebe investimentos recorrentes, parece que seu entorno não está nos holofotes dos pontagrossenses, fazendo com que esses espaços sejam esquecidos a cada dia e fiquem de lado nas políticas públicas. A Rua 15 de Novembro oferece opções gastronômicas para o dia e noite. Saiba mais na crítica de Éder Carlos. O trecho da Rua 15 de Novembro, que vai da esquina com a 7 de Setembro até Augusto Ribas, é há muito tempo um polo político e econômico de Ponta Grossa. Nela estão concentradas diversos tipos de serviços, desde escritórios advocatícios a imobiliárias e até serviços cartorários. E é óbvio que não poderiam faltar as opções gastronômicas, seja para um cafezinho, um lanche rápido, uma refeição completa ou happy hour no final do dia. O Pops Café é, ao menos desde a década de 1980, o ponto de encontro para um cafezinho. Localizado ao lado do Cine Teatro Ópera, oferece diferentes opções de café e alguns salgados para acompanhar. Em pé, ao lado do balcão, os frequentadores discutem assuntos que afetam a vida da cidade ou do país. Mais ou menos com a mesma idade, a Pani Lanches é a opção para um lanche rápido. Localizado de frente à Rádio Clube, oferece desde a tradicional coxinha a sanduíches acompanhados de refrigerantes, sucos ou café. O local oferece algumas mesas e também reúne pessoas que discutem assuntos da cidade. Para refeições completas, na esquina com a Engenheiro Chamber, está o Rafinato Bar e Restaurante. Banners com fotos de pratos já indicam ao público o que encontrar. Carneiro na pedra, alcatra parmegiana e outros pratos fazem parte do cardápio. Nas quintas-feiras é oferecido um rodízio de frutos do mar, que é muito bem conceituado. O Rafinato abre para almoço e jantar. No final do dia, a Rua 15 também oferece opções de bares para um happy hour ou para um encontro com os amigos. O mais tradicional é o Botequim Original na esquina com Augusto Ribas. O local oferece diferentes petiscos de boteco, sanduíches, chopp e, em dias de jogos de futebol, telão para acompanhar a partida. Outra opção é o Quintal da 15, entre as ruas Augusto Ribas e a Santana. O local abre de quarta a domingo e oferece mesas ao ar livre. Entre as atrações estão a gastronomia e shows de música ao vivo que vão do sertanejo ao pagode. A Cachaçaria Engenho 227 é o ponto de encontro para quem gosta da mais nacional das bebidas, a cachaça. São mais de 70 rótulos de variadas procedências. Lá tanto é possível degustar a cachaça quanto comprar o produto para consumo próprio ou presente. A cachaçaria também oferece cervejas, chopp e gastronomia de boteco. A Rua 15 de Novembro oferece opções gastronômicas para o dia e noite. Descobrir cada uma delas é a oportunidade de conhecer um mundo diferente no centro de Ponta Grossa. O Cine Teatro Ópera é o centro teatral na cidade, mas não oferece muitas peças ao ano e também não atinge toda a população da cidade. Acompanhe na crítica de Kathleen Schemberger. A história do ópera não está somente nas performances dos artistas quando saem das coxias, mas também está na memória de Ponta Grossa. Essa localidade proporcionou encontros e diversão através dos anos. Antes do Cine Teatro Ópera nascer, o local acomodava o famoso Clube Campos Gerais, que funcionou até um incêndio em 1945. Após a reconstrução do espaço, o Teatro Éden tomou forma e marcou a época de ouro do cinema na cidade.
Localizado na esquina da Rua 15 de Novembro com Augusto Ribas, o edifício marca a arquitetura da cidade com seu estilo em Art Deco. O teatro foi inaugurado em homenagem ao aniversário de Ponta Grossa, no dia 15 de setembro de 1950. Entre os relatos, afirma-se que a primeira sessão cinematográfica exibida no local foi a produção brasileira Carnaval em Fogo, do diretor Watson Macedo. A partir de 2002, o local perdeu o caráter cinematográfico, passou a se concentrar em peças teatrais e apresentações culturais. O local apresenta uma estrutura com 3 salas: o auditório principal, o palco médio e o palco pequeno. O edifício é referência na cidade e apresenta as principais peças do ano. Inclusive, é neste teatro que a maior parte da mostra do Festival de Teatro Nacional, o FENATA, acontece. Apesar da marca na história local, a centralidade das produções se ressalta como fator que dificulta o acesso da população ao cenário cultural da cidade. Apesar dos incentivos na cidade para fomentar a cultura, há uma escassez de performances teatrais e, quando elas acontecem, é comum que sejam na região central. O Cine Teatro Ópera é um local que abarca diversas apresentações, como concertos, dança e teatro. Por exemplo, este ano o teatro foi palco de 27 espetáculos até metade de setembro. Porém, dessas apresentações, poucas eram teatrais. Isso ressalta um cenário teatral que precisa se estruturar mais e oferecer mais espetáculos durante o ano. E não apenas depender do FENATA, além de possibilitar acesso às peças teatrais para diversas regiões da cidade e democratizar a cultura local. Cineclube Espoleta, do Museu Campos Gerais, exibe e valoriza produções locais. Saiba mais na crítica de Valéria Laroca. A memória da Rua 15 de Novembro é marcada por cinemas, seja pela queda abrupta daqueles que desapareceram rápido demais, como o Cine Império, ou que adquiriram novos significados ao longo do tempo, como o Cine Renascença. Independente de qual seja a sua história, a importância do cinema para a cultura audiovisual é inegável. O recente Cineclube Espoleta, do Museu Campos Gerais, é um dos poucos que resistem na Rua 15. Criado em 2022, o Cine é uma extensão da iniciativa feita no Museu Guido Viário de Curitiba, pelo cineasta Beto Carminati. A principal função de um cineclube é fomentar o pensamento crítico, fazendo com que o público crie uma maior intimidade com o trabalho de cineastas da região. O cinema do Museu Campos Gerais cumpre um importante papel dentro da manutenção da agenda cultural da cidade, aproximar a população das produções locais, aumentando a valorização do cinema na cidade e transformando a maneira com que o formato audiovisual é enxergado. A exibição do filme Marighella demonstrou um grande engajamento do público com o cineclube. Um ponto positivo para a iniciativa é a familiaridade com os indivíduos que já frequentavam o museu, tendo assim uma parcela de pessoas já consolidada nas exibições. Uma ressalva precisa ser feita com relação à dinâmica estrutural das exibições, pois as poltronas oferecidas dentro da sala do museu, apesar de agregarem grande valor histórico e colaborarem para uma maior isenção do público na preservação dos artefatos, dificultam o conforto para prestigiar os eventos. O Cineclube Espoleta se encontra dentro do Museu Campos Gerais, no Auditório Brasil Pinheiro Machado, e é aberto ao público de forma gratuita. As sessões de exibição são divulgadas através do Instagram, @Museu Campos Gerais. Esse foi o Crítica de Ponta, produzido pela Turma B do 3º ano do curso de Jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O material foi produzido para a disciplina de Crítica de Mídia, ministrada pelo professor Felipe Pontes. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!